Boa tarde, sexto ano. Estamos aí mais uma vez, dessa forma distante, porém perto. Então vamos dar início aí ao nosso conteúdo, ou continuação ao período aí do capítulo 2, a origem da humanidade. Então, as primeiras aulas que nós tivemos, nós separamos o papel do historiador, como a história nasce, de que forma a história nasce e como elaboramos a história. Então, para que tudo isso possa ter um início, nós dividimos, nós historiadores, ou a historiografia mundial, dividiu em 5 partes. A primeira chamada pré-história, a segunda chamada história antiga, a terceira história média ou medieval, a quarta história moderna e a quinta que nós chamamos de história contemporânea, essa que vem até os dias atuais. Então agora, baseado no capítulo 2, a origem da humanidade, a gente vai se situar aí apenas na pré-história. Para que possamos falar da pré-história, nós teremos aí 2 princípios básicos. O primeiro são as teorias. A primeira é a teoria do criacionismo. Como nós mesmos, a própria palavra diz, da criação. Quem cria o ser humano? Quem cria a humanidade? Quem cria é Deus. Então Deus ele será o ser supremo para a criação do ser humano e de tudo que há no mundo. Então essa primeira parte, a pré-história, ela vai ter como embasamento, nós temos aí o criacionismo. Deus como centro da criação de tudo que nós conhecemos, principalmente do ser humano. E aí nós temos uma outra teoria. Essa outra teoria é de um estudioso chamado Charles Darwin, ou que nós chamamos também de teoria darwinismo. Essa teoria do darwinismo, ela é daquele que se sobrepõe dentro da sociedade, da lei do mais forte. E aí há gradualmente uma modificação da sociedade entre os mais fortes. Somente os mais fortes sobrevivem. Então há uma mudança. Então nós temos aí uma herança genética dos nossos antepassados. Então a nossa mudança até chegar em quem somos hoje, ela foi paulatinamente mudando, ou seja, constantemente mudando, evoluindo. Por isso chamado de teoria da evolução. Então são 2 teorias que vão dar embasamento ao que nós chamamos de pré-história. Da pré-história, professor, devemos saber o período de cada homem, de que cada formação? Não. Dentro da pré-história, a gente tem que entender quais foram as modificações. E nessas modificações foram 3 os pontos. O primeiro ponto, o Paleolítico, ou chamada Idade da Pedra Lascada. O segundo, Neolítico, que é chamada Pedra Polida. E a última, a Idade dos Metais. Então, essa vai ser a derivação ou o substrato das teorias dessa do darwinismo e principalmente do evolucionismo, perdão. Então, essa constante modificação, esse período que nós iremos estudar da pré-história, ele se baseia basicamente, não sendo tão redundante assim, mas ele vai se basear no Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então o embasamento dele será um embasamento evolucionista. Então, o slide que eu passei para vocês, vocês podem estar fazendo um acompanhamento, até para que vocês possam fazer a lista de exercícios e posteriormente os nossos exercícios do capítulo 2. Então, primeiro ponto aí é o conceito de história. O pré-história. Esse conceito foi originário no século XIX para caracterizar um período antes da escrita. Então, caracterizamos esse período de pré-história, um período antes da escrita. Então a história, nesse quesito, nasce através da escrita. Então a sociedade, a humanidade histórica, os fatos históricos e as fontes históricas se basearão através da escrita. Isso aí é o nosso próximo conteúdo, depois dos primeiros habitantes da América, que serão aí os primeiros povos mesopotâmicos, os sumérios, acádios, fenícios, hebreus e por aí vai. Mas a primeiro ponto nós teremos que saber apenas a
as características desse período. Então, a divisão do período da pré-história, esse que nós iremos estudar agora, ele vai ser baseado, então, nesses 3 períodos. Esses 3 períodos têm como características coisas bem importantes. Eles vão surgir, nascer no berço da humanidade, que é a África. A África ali será o berço da consolidação dos primeiros povos, das primeiras sociedades. Então, como viviam esses primeiros povos nessas primeiras sociedades? Então, o ser humano ele foi evoluindo aos poucos e passou a viver em grupos. Grupos de caça e coleta. Então, eles são chamados de nômades. Então, eles ficam em uma determinada área até que possa acabar os recursos daquela área e se modificam para outra, ou seja, procuram novos recursos em outras áreas. A expectativa de vida era muito pouca, pequenininha, porque ainda não tinham descoberto ainda o fogo, porque o fogo vai ser a grande transformação que dá mudança do paleolítico para o neolítico. Nesse período, os seres humanos, os primeiros povos, os primeiros habitantes, eles viviam de caça e coleta e eles tinham que se esconder principalmente em cavernas. Por isso que as primeiras pinturas, as primeiras datações de escritas, como nós chamamos, que são de pinturas rupestres, eles desenhavam em pedras, em cavernas, justamente porque era o local de esconderijo, porque eles não eram o grande caçador, e sim eles eram a caça. Então a grande modificação ela vai vir com o fogo. Então o paleolítico ele terá aí algumas características. Primeiro, que os povos eram nômades. Eles vão desenvolver as primeiras formas de linguagens, as primeiras interações entre eles e principalmente essa pintura rupestre para ensinar. Como não tinha uma linguagem compactuada socialmente, então eles tinham que passar isso de pai para filho. Então eles utilizavam essas pinturas nas pedras. Desenvolveram também a fabricação de utensílios baseado principalmente em pedra, osso e madeira. Então eles afiavam batendo uma na outra. Então isso por isso vai ser chamado ou caracterizado o paleolítico de período da pedra lascada, onde você lasca, você bate para que ela possa ficar afiada até para que você possa caçar e para que eles pudessem sobreviver. Forma de roupa. Tinham roupas? Claro que tinham. Eles criavam através da pele desses animais que protegiam do frio, da chuva e de temperaturas que oscilavam muito, principalmente na África. Então, através desse período, eles vão criar aí uma série de utensílios, como machados, martelos, lâminas, arpões, tudo feito de pedra lascada. Então, esse é o primeiro ponto que nós chamamos aí do paleolítico. O paleolítico, então, ele vai ter essas características e que a sociedade, então, vai criar o seu ideal evolucionista. Então, a partir daí, nós entraremos numa característica, num segundo período chamado de Neolítico. O que seria o Neolítico? Foi quando surgiu as primeiras civilizações. As primeiras civilizações elas vão surgir na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios, entre os rios Tigres e Eufrates, no atual Iraque hoje. Então esses dois rios, eles têm uma característica muito importante, bem como o rio Nilo, lá no Egito. Durante um período de tempo, a chuva, ela vem em grande abundância e ela acaba sobrecarregando as margens. Então toda a parte de humus, ou seja, fertilizantes naturais, eles vão se alojar às margens desse rio, proliferando ali uma série de alimentações com uma maior quantidade. Então eles não precisam agora ficar indo de um lugar ao outro, porque a quantidade de alimentos ali ela poderia sustentar essas pequenas sociedades. Esse primeiro período nós chamamos de processo de sedentarização. Então é quando o ser humano ele começa a se reunir em grupo e se alocar em apenas uma região. Agora ele não precisa mais ficar até a escassez do local. Então, ou seja, retira tudo que tem daquela terra e vai procurar em outra terra. Agora não. Agora eles vão ficar ali, porque ela vai constantemente se renovando. E eles também descobrem uma facilidade também para se alimentar a longo prazo,
que é o processo de domesticação de animais. Os animais eles vão até o rio para se alimentar e principalmente para beber água. Então eles passam a criar um espaço para prender esses animais. E esses animais passam a se reproduzir. Então esse processo nós chamamos aí de domesticações de animais. Esse período neolítico ele é chamado de pedra polida. Pedra polida porque eles começam a utilizar técnicas para afiamento sem ter ser aquela do paleolítico da pedra lascada. Ele utiliza já o fogo com bastante abundância e passa a se tornar o grande caçador da humanidade. Então agora ele consegue se solidificar, então agora ele consegue evoluir mais ainda. Isso quer dizer então que a sobrevida dele vai aumentar, a expectativa de vida dele aumenta consideravelmente. A partir daí ele desenvolve novas técnicas, que nessas novas técnicas nós chamamos aí de idade dos metais. As características dessa idade dos metais, ela vai dar a fundição, a fabricação através de metais. E de onde vem esses metais? Se tem um fogo, então o fogo ele derrete. Então se você coloca rochas ou faz uma fogueira perto dessas rochas, essas rochas são feitas de minerais. Esses minerais a gente conhece muito, como o próprio ferro. Então ele acaba derretendo e criando ali uma liga maciça e desenvolve novas técnicas. Agora eles vão criar utensílios de ferro, cobre, estanho, que são os principais, e a fabricação de armas letais, não mais armas de ossos, de madeiras. Então uma arma que ele possa ter uma sobrevida muito maior e principalmente resguardar a sua vida para a caça. Então ele é muito forte, resistente, através então do derretimento desse mineral. Então dentro desse período nós encerramos o período chamado aí de pré-história com a descoberta da escrita dos primeiros povos da Mesopotâmia, chamado de Sumérios. Então a gente acaba a pré-história e a partir de agora nós damos início ao período chamado aí de história antiga. Essa primeira etapa, então, nós vimos aí a importância de como surgiu a humanidade, as duas teorias, a do criacionismo de Deus e a do evolucionismo de Darwin. Nós vimos aí as principais características da evolução do ser humano através do Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então, o ser humano nascendo principalmente de uma forma nômade, lá no Paleolítico, e depois num processo de sedentarização, de junção, criando uma sociedade, uma cidade literalmente no processo de sedentarização no Neolítico ou Idade da Pedra Polida. E o aperfeiçoamento de suas técnicas através da Idade dos Metais, utilização de metais aí para fortificação. É o que vai dar origem às grandes guerras e os processos civilizatórios. Então, na próxima aula, capítulo 3, nós iremos ver como esses primeiros habitantes da humanidade chegarão até a América. Até então, eles estão ali no berço da sociedade, o berço da humanidade, que é a África e é parte do Oriente Médio. Essa parte do Oriente Médio corresponde ao continente asiático e como eles irão aí chegar até a América. Então, até a próxima aula, nós iremos aí desenvolver os exercícios do capítulo 2, deixarei no e-mail para vocês e no Glassroom, Google Classroom. Qualquer dúvida pode me procurar ou mandar um e-mail para a coordenação e direção da escola. Muito obrigado, espero contar com a presença de todos logo em breve em sala de aula, que esse é o nosso verdadeiro lugar. Muito obrigado, galera.